Lá vamos nós para mais um Fala Psibru. Já pega aí seu caderno, sua caneta. Hoje essa live aqui vai render. Estou aqui com a minha aguinha também, ó. Hoje eu coloquei minha aguinha na minha caneca. Tá? Sou psicólogo. Conte seus problemas pra mim, não pro Facebook. Que é justamente o que nossos adolescentes fazem. Hoje nós vamos falar sobre resgatando a conexão com o seu adolescente. Nós precisamos entrar aqui, ó, no mundinho deles digital, né? Nesse mundo online. Na verdade, o Facebook para ele já é jurássico, né? Mas nós precisamos adentrar, né, nesse mundo deles digital. Vou usar aí também algumas reflexões da série que tá bombando aí, né? Netflix, a adolescência. Então, bora lá começar o nosso papo hoje sobre resgatar a conexão com os nossos filhos. E com os nossos filhos hoje, mais específico, na adolescência. Eu atendo, né, as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes. E percebo que muitas vezes nós começamos ali, os pais, né, perder essa conexão, esse vínculo com os filhos na pré-adolescência. Não é na adolescência. Na adolescência o negócio já perdeu mesmo a conexão quando você não construiu isso desde a infância, desde a pré-adolescência. Então, eu vejo, né, isso diariamente, esse desafio que nós temos como pais de lidar, né, com eles, de nos conectar, de permanecer conectados, de não abandonar os nossos filhos quando eles já estão maiorzinhos. Às vezes eles são grandões, né, muitas vezes nos passaram em altura e dá a impressão que eles já se viram, que eles já sabem tudo, e isso não é verdade. Eles continuam precisando da nossa presença, da nossa orientação, do nosso afeto. E muitas vezes nós olhamos a sociedade hoje, vemos esse caos, porque nós pais, nós cuidadores temos falhado, não só no distanciamento, mas em formar cidadãos, pessoas que vão influenciar para o bem, que vão ter um caráter, né? Uma moral, um senso de sociedade, de civilidade para conviver bem, respeitando os outros. Então, a adolescência foi uma série que veio para dar aí um murro, um soco no estômago de todos. Eu venho sondando aí com os adolescentes, a maioria não assistiu, mas quem essa série pegou mais foi realmente os pais, os cuidadores, os professores, os adultos, que estamos aí formando a próxima geração. Por isso que pegou demais. E já tô começando aí a live, vão compartilhando aí, divulgando esse conteúdo. Anota também as questões, o que te pegar mais aí, as orientações práticas que eu vou deixar aqui mais pro final, tá bom? Fiz aqui as minhas anotações para que eu possa, para eu não esquecer, né? Não esquecer de nenhum ponto muito importante, porque esse assunto ele é fundamental. Eu lido com isso diariamente, vejo os meus adolescentes muito sofrendo com isso, com esse distanciamento. Muitas vezes os pais ficam pendendo aí, né? Muitas vezes por não saber como lidar, se afastam, acabam sendo permissivos ou caindo pro lado do autoritarismo, sendo grosseiros, desrespeitosos, ficando nesses dois extremos. Nenhum desses extremos são saudáveis. Os nossos filhos adolescentes precisam da nossa presença, porém uma presença que tenha, assim, os limites, que tenha, assim, a firmeza, mas também tem essa conexão. Essa é uma informação que os nossos pais não tinham, né? Que a geração passada não tinha. E hoje nós temos muitos estudos. Boa noite, Ju! Me ajuda aí a divulgar, chamar outras mamães, outros papais. Deixa eu aproveitar aqui e compartilhar o link. Vou compartilhar o link aqui para chamar o pessoal. Porque esse é um assunto muito importante, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o link. Aê!
Beleza, Ju? Opa, aí, voltou. Acho que travou e voltou. Mandei o link lá no meu grupo de pais, para que o pessoal aí venha participar comigo. Então, os nossos pais, né, não tinham tanto de informação que nós somos bombardeados hoje. Os nossos pais não tinham os estudos que hoje nós temos. Boa noite, Cris. Boa noite, Pink. Saudade, Pink. Beijos. Muitos beijos. Clica aqui, ó, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, bem aqui. Clica aí para compartilhar, para chamar outras mães, outros pais. E essa série, né, vou falar hoje bastante da série. Boa noite, Cris. Da série Adolescência. Vocês assistiram? Me conta aqui nos comentários. Cris, Pink, Ju, conseguiram assistir essa série? Eu assisti ela no fim de semana. É uma série curtinha, né, de 4 episódios. Vou dar alguns spoilers aqui, né, gente, porque o negócio já tá bombando, um monte de gente falando. Então, vou dar alguns spoilers aqui, a minha visão do que eu percebi na série e como a gente pode linkar aí com a nossa relação com os nossos filhos, né? A Ju falou que assistiu, isso aí. A Ju tem filho adolescente, né, Ju? A Cris também eu sei que tem. A Pink também tem ali no seu convívio. Então, nós precisamos olhar para esses estudos, para séries quando surgem assim. Inclusive tem outras séries também sobre adolescente que a gente pode assistir. Pegar essas informações e não nos desesperar. O primeiro passo é esse, não nos desesperar. Meu Deus, eu não sei nada. Até um último vídeo que eu fiz aí, eu falei sobre isso. Muitas vezes traz aquela sensação, aquela impressão que, poxa, não sei nada. Não sei nada desse mundo digital, não sei a linguagem deles. Não sabemos, mas precisamos saber, né? Nós precisamos entrar no mundo dos nossos filhos, nos conectar com eles. Não deixar esse conflito de geração muitas vezes nos distanciar, nos afastar, né? Então a série, vou pegar uma fala que me pegou bem assim, uma série que uma fala que tem no final ali, quase no finalzinho, são 4 episódios. No 4º episódio, a irmã do menino, né, do Jamie, o Jamie é um adolescente de 13 anos que acaba sendo ali acusado de assassinar uma colega de classe ali também de 13 anos, né? Por conta de várias questões ali, ele começou a ser influenciado por algumas comunidades nas redes sociais, ele começou a sofrer um bullying também, por conta dessa comunidade aí do incel, que são adolescentes assim, que são tidos como feios, que vão morrer virgens, que não vão se relacionar com ninguém, né? Ele começou a sofrer esse bullying, ser influenciado por essa comunidade aí, essa comunidade online, ele acaba cometendo essa atrocidade, né, de assassinar a colega. É acusado e depois a gente vê no decorrer da série o que realmente acontece, que ele realmente fez, tem um vídeo que mostra tudo. Mas no final, assim, da série, quando tá ali os pais, ele tem uma irmã mais velha, que é adolescente também. Boa noite, Kelly. E no final da série, a irmã solta, né, uma fala. Ali ela tá no carro com o pai e com a mãe, eles estão indo ali tentar se distrair pro cinema, né? E ela fala assim, o Jamie é nosso, né? Ele já tá preso, já tinha passado um tempo. E ela solta essa fala, o Jamie é nosso. Né? Eu achei muito simbólico essa fala, porque traz uma reflexão de que, sim, o Jamie é nosso, o problema é nosso. O Jamie representando aí essa geração de adolescentes, né? Como eles estão hoje, como eles lidam hoje com as redes sociais, como está muitas vezes o convívio familiar. Esse é um problema nosso. Esse é um problema da nossa criação. Esse é um problema da sociedade. É o nosso problema, né? Então, essa fala dela me pegou bem ali no final da série, né? O Jamie é nosso. É um problema nosso. E aí, essa série, ela traz aí várias reflexões. Boa noite, Adriana, bem-vinda. Isso aí. Pega aí, gente, caneta, caderno, anota aí os pontos que eu vou falar aqui. Eu peguei aqui 3 grandes eixos de reflexão que essa série trouxe. Um dos primeiros eixos que eu percebi, né, é o distanciamento, a parentalidade distraída, pais muitas vezes distraídos, né? Então, fala aí dessa questão dos pais estarem muitas vezes envolvidos,
engajados em seus trabalhos. E um ponto para a gente refletir. Muitas vezes, em muitas casas, né, os adolescentes coincidem aí com o envelhecimento dos pais, né? Muitas vezes os nossos adolescentes estão numa fase que nós, pais, estamos envelhecendo. Então, é uma fase ali de vida que os pais estão enfrentando desafios profissionais, onde tá vindo aí os jovenzinhos para querer tomar, às vezes, o seu lugar, né? Tem muito mais energia que você. Às vezes você tá voando mentalmente, mas fisicamente você já não tem mais a mesma energia. Então, você tá passando também por mudanças no seu corpo, para nós mulheres entrando, né? Iniciando ali período de menopausa. Muitas vezes tendo também que cuidar dos nossos pais que estão envelhecendo. Então, tudo isso coincide com o período da adolescência. Os nossos filhos, quando estão adolescendo, nós estamos também envelhecendo, né? A Adri falou eu. Isso aí, muitas vezes nós estamos ali nessa fase também. Os nossos filhos adolescendo e a gente envelhecendo. Tendo que lidar com os nossos pais que estão envelhecendo. Entrando na menopausa, enfrentando desafios profissionais. Preocupados ali com o sustento da casa. Por isso que eu falo, não aponto assim, não sou dessas que coloca totalmente a culpa nos pais. Porque realmente é um período, uma fase desafiadora que nós estamos vivendo. Não tem como controlar 100% o que os nossos filhos estão acessando aqui nas redes. Mas nós precisamos sim acompanhar, supervisionar dentro da medida do possível. Ou se você vê que não vai ter condições, realmente não dá. Né? Na série, os pais ficam ali refletindo onde a gente errou. Né? Eles sentam, tem uma cena ali bem forte, né? Você assistiu, Dri? Comenta aqui, Dri, se você assistiu essa série, Adolescência. Kellen também, me manda aqui nos comentários se vocês assistiram. Tem uma cena ali que os pais estão sentados, né, na cama e eles ficam onde a gente errou, né? E a gente sempre, assim, a culpa materna, né, a culpa paterna. A gente tá sempre perguntando onde a gente errou. E eles falam, nossa, ele pediu um computador e a gente deu, né? A gente cedeu e aí, a partir desse momento, ele entrou no quarto, ele não saía mais. Como que a gente ia imaginar que ele não estaria seguro dentro do quarto? Que aí é esse primeiro eixo que eu quero trazer pra vocês, né? Os pais ali distraídos, pensando que dentro do quarto os filhos estão seguros, os filhos estão protegidos. E agora, retomando a questão do cérebro adolescente, né? A Adri falou, tô pra assistir, minha amiga Jão. Isso aí, assiste que você vai ver que é muito impactante. Alguns pais até me perguntaram, me mandaram mensagem, será que eu assisto aí com o meu filho? Você acha bacana assistir com os filhos? E aí, gente, depende, tá? Depende da idade. Se for criança muito novinha, não é bacana, não é legal. Até porque a classificação é de 12 anos, a série, 12 anos pra cima. E mesmo sendo de 12 anos, é um conteúdo bem pesado que pode confundir aí o seu filho. Então, eu sugeri para os pais, assista primeiro, vê aí, analisa a dinâmica, como que é na sua casa, se você tem um estilo de sentar, conversar, aproveitar os ganchos que a série traz para conversar com o seu filho. Eu acho mais produtivo você assistir e trazer os ganchos ali, as reflexões para conversar com o seu filho, não colocar ele diretamente para assistir. Mas aí a partir dos 15, né, adolescentes já estão mais velhos, dá para assistir, tá bom? Mas ali nos 12, 11 anos é melhor você assistir primeiro e depois trazer as reflexões, né? Não trazer essa série também com o intuito de ensinar, né? Porque a série muitas vezes ela é mais confusa do que pedagógica. Então tem que passar pelo filtro aí da sua experiência, da sua visão, ver o que dá para conversar aí com o seu filho, né? Então, os pais estavam ali naquela cena onde a gente errou, a gente entregou ali os eletrônicos e ele se perdeu, a gente não conseguiu administrar. Então, o primeiro eixo aí de reflexão que essa série traz e bate aqui com esse tema, gente, eu tinha separado esse tema, que eu faço assim, eu preparo os temas das lives mensais, né, toda quinta, um mês antes. Então, já tô preparando aqui as lives de abril. E eu já tinha separado esse tema, né? Resgatando a conexão com o seu adolescente antes da série ser lançada. E aí lançou a série que bateu certinho com o tema da nossa live de hoje. Resgatando a conexão com os nossos filhos. Então, um dos primeiros erros dos pais é essa parentalidade distraída de
confiar demais ali que o seu filho tá quietinho no celular, tá quietinho no quarto, e muitas vezes expostos a muitos perigos que a gente não tem noção. E ali eles desenvolvem, né, a gente chama de cybercultura. Aqui nas redes sociais tem uma cultura que eles desenvolvem, uma linguagem, um jeito deles se comunicarem, um jeito deles se relacionarem. Os nossos filhos usam aqui as redes sociais de uma forma totalmente diferente. Muitas vezes o seu filho tem um Instagram e eu sinto te dizer que eles não têm só um Instagram. Muitos adolescentes que eu atendo têm um Instagram reserva, onde eu tenho um Instagram ali para mostrar para minha família. Você pensa, meu filho é tão fofinho, só posta coisas legais. E eu sinto te dizer que muitas vezes seu filho pode ter aí uma conta extra. E ali naquela conta extra, uma conta fake, ele vai postar coisas só pros amigos, coisas mais pesadas. E quando eu falo aqui de parentalidade distraída, que é um dos eixos, uma das reflexões que essa série traz, que muitas vezes os pais chegam pra mim com falas assim, eu não imaginava, eu desconheço. Eu descobri um Instagram fake, descobri o Discord, que tem várias redes, né? O Discord é uma dessas plataformas. E lá o meu filho com palavreado que a gente desconhece, não é o meu filho. Meu filho não fala palavrão e lá ele tava falando horrores. Meu filho não tem essas malícias e lá ele tinha, né? Então vários pais chegam pra mim surpresos, eu não sabia, eu não percebi. Eu achava que tava tudo bem, que tava tranquilo. Então, essa parentalidade distraída dos pais é algo muito danoso para conexão com os filhos. Ali na série mostra, né? Muitas vezes essas séries de adolescente tem uns clichêsões, né? Uns clichês assim de sempre é uma família desestruturada, sempre é uma família onde tem pais ausentes totalmente, pais alcoólatras, violência. Nessa série não. Eles trazem ali uma família estruturada. Uma família onde o pai é um trabalhador, o provedor, né? A mãe também trabalha fora. A irmã adolescente também tinha ali algumas questões, a série não aprofunda muito a irmã. Mas assim, uma adolescente tranquila, né? Tinha um namoradinho, um piercing, umas coisinhas de adolescente, mais tranquila. Uma família assim, gente, tradicional, tranquila, estruturada. Porém, com muita ausência de afeto, que é o que os meus adolescentes trazem, né? Eles trazem muito essa reclamação, essa queixa, de que os pais, eu sei que tá tudo caro, né, gente? Tudo caro, o custo de vida, principalmente nós aqui das grandes capitais, né? Estamos aqui em São Paulo, capital, tudo caro, custo de vida tá caro, né? A gente quer dar do bom e do melhor para os nossos filhos, não tem problema nenhum nisso. O problema é quando a gente não consegue equilibrar. Até uma fala de um adolescente que eu atendi essa semana: meu pai me dá de tudo, tenho de tudo. Viagens, presentes, tudo que eu quero eu tenho. Mas ele não para conversar comigo, ele tá sempre ali, ó, trabalhando muito. E esse é o nosso desafio: conectar com os nossos filhos, nos esforçar para ter um tempo com eles. A Ju colocou, sim, foi o que mais me chocou até o último momento. Procurando um motivo familiar. Sim. A família ali perdida, né? Eles procurando um motivo onde a gente errou. E aí a gente começa a entender, né? Esse pai trabalhando ali, provedor. Mas onde você começa a perceber as falhas? Eles mesmos soltam, né? Ele ficava no quarto, a gente achava que estava tudo bem. E o pai correndo ali atrás do sustento, que é super legítimo, né? Correndo atrás do sustento, do trabalho. Você percebe que ele é um pai ali, eles têm um respeito. De vez em quando ele tinha algumas explosões, aí dá pra perceber que ele tinha algumas dificuldades de regulação emocional para lidar com a raiva. Mas nada assim de desrespeito, de violência, de agressividade. Ele até fala, né, que o pai dele era agressivo e ele não quer repetir isso, né? Até tem uma hora lá que ele explode, o pai explode, porque as crianças, alguns adolescentes vão lá e picham a van. E ele tá no mercado, ele corre atrás do menino, ele segura o menino pela blusa, assim, joga a bicicleta, porque ele acaba tendo uma explosão. E aí você percebe que ele não é agressivo, o pai, porque a mãe fala, né?
que é isso? Que negócio é esse? Você agredindo criança, você indo pra cima de criança, você não é assim? Né? Porque até o momento eu tava achando que ele era agressivo e o Jamie, o filho, tava reproduzindo o comportamento do pai. Mas essa fala da mãe me ajudou a desconstruir isso. Que o pai não era agressivo. E que ele teve esse descontrole ali por conta de toda a situação, né? O filho já tava preso. Quando mostra essa cena, o filho já tava preso há um tempo. E aí quando mostra lá os vizinhos pichando, mostra que eles estavam lidando com um conflito ali na vizinhança. Então ele acaba tendo essa explosão, né? E aí, onde mostra também a falha dos pais ali na série, né, gente? Essa parentalidade distraída que eu tô falando aqui pra vocês. A gente vai vendo as falhas no decorrer do episódio ali, dos episódios da série. Então, deixar o filho trancado no quarto, sem supervisão, né? Porque muitas vezes a mãe fala, mas eu ia lá, eu falava pra ele dormir. Só que não basta só você bater na porta assim, falar hora de dormir. Porque eles enganam, né? Quem vai garantir que ele desligou os eletrônicos, que ele foi dormir? Não dá pra garantir, né? Qual era o papel da mãe? Era entrar, abrir a porta, entrar, ver o que ele estava consumindo. Eu falo pros pais, né? Ó, sempre deixar em volume alto. Não existe privacidade aqui no digital, eu sempre falo isso. Volume alto, eu preciso saber o que você tá, com quem você tá interagindo, o que você está fazendo, tá jogando o quê, tá falando com quem. E aí vai exigir o nosso esforço, né? Muito esforço. E aí a mãe fala, né, que onde a gente errou. Então teve essa questão de deixar ele muito tempo ali no quarto, sem saber se ele estava sofrendo bullying, que ele estava sofrendo, sem saber se ele estava praticando o bullying, o que estava acontecendo também. Que muitas vezes os nossos filhos estão passando por algo e também estão praticando algo. Eles estão sendo vítima de uma violência ou também estão sendo esses abusadores, esses que praticam o bullying, como ele estava fazendo com a menina, né? E outra falha também que a gente percebe dos pais, quando os investigadores, ali, os policiais, eles vão para investigar e ver o vídeo do que realmente aconteceu. Gente, era 10h30 da noite. O que uma criança, o que um adolescente está fazendo na rua, né? 10h30 da noite. Tanto o Jamie quanto a Kate, que é a menina, né? Que é assassinada. Não que assim, né, gente? Não tô querendo dizer que, ó, porque tava na rua, ela tava procurando alguma coisa. Não, porque a gente pode sair em qualquer momento na rua e a gente tem que ser respeitado, principalmente nós mulheres. Nós temos que ensinar as nossas meninas, né, a se protegerem. Mas, tem horário. Não é isso que eu tô querendo dizer, mas no sentido, assim, de que da parentalidade distraída. O que essas crianças, esses adolescentes ali, né, estavam fazendo na rua 10h30 da noite? Que o vídeo mostra isso, né? Era 10h30, 10h40, alguma coisa assim. O vídeo lá dos policiais que eu peguei esse ponto também. Que é uma crítica muito grande que a série traz, né? Os pais distraídos. Então você vê ali que ele não tinha limites, não tinha, muitas vezes, essas regras. Isso mesmo, Dri, precisa mesmo parar pra ver. Você vai ver que traz muitas reflexões. Mas não pra deixar vocês assim, atormentados, assustados. Eu vi que muitos pais ficaram bem chocados, bem assustados, se colocando no lugar. Isso, por um lado, é bom. Porém, muitas vezes a gente pega essas informações e acaba nos deixando desesperados. Essas informações, o que a gente tem hoje de estudos, quando surge assim alguma série, é para nos dar munição, para que você possa se preparar, se munir de informação para conversar com o seu filho, entrar no mundinho dele. Então, voltando um pouquinho, falei um pouquinho da parentalidade distraída. Outro ponto também que fala da parentalidade distraída é o policial. O Jamie, o menino que assassina a Kate, ele estuda lá numa escola. Nessa escola, o policial vai lá investigar, os investigadores. E esse policial também tem um filho nessa escola. E na escola, esse menino, o filho do policial, também estava sofrendo um bullying. Na série mostra, só que era um bullying real, físico. Aqueles bullying das antigas, os meninos que pegam lanche, joga coisa, humilhando, sabe? Ali na hora do intervalo. E o pai não sabia.
O pai também ali, ó, engajado no seu trabalho, né? Trabalhando, investigando. A gente sabe que alguns serviços, algumas demandas de trabalho sugam mesmo a gente, mas o pai não conhecia também o seu filho. Não sabia o que o seu filho estava passando. O filho do policial. E aí o menino, e também mostra a escola também distraída, né? Professores ali perdidos. A escola que mostra nessa série é um caos, é um inferno, assim, né? As crianças tudo se agredindo, tudo se desrespeitando, muita gritaria. Nada parecido com a nossa realidade, né? Onde os professores também não estão sabendo lidar com eles. E esse policial, o filho começa a ver o pai totalmente perdido, porque ele começa a tentar decifrar os códigos que eles se comunicam ali nas redes para tentar identificar se o Jamie estava sofrendo bullying, se o Jamie estava passando por esse sofrimento, se ele estava praticando também. E ali eles começam a falar sobre códigos, né? Em códigos. Que aí surge um incel, alguns pais falaram pra mim, nunca vi isso. A série também, gente, ela é passada num contexto britânico, né? Não é o nosso contexto. É tanto que até hoje nenhum adolescente trouxe pra mim, desse tempo todo que eu atendo adolescente, eles não trouxeram pra mim. Alguns até nem conheciam direito essa questão da comunidade incel, que é uma comunidade, assim, de meninos que são tidos como feios, como que vão morrer virgens, que ninguém vai querer namorar com eles. E aí eles começam a desenvolver um ódio às meninas, um ódio ao feminino. Olha só, o perigo, né, que os nossos filhos estão expostos aqui, que eles ficam expostos a diversas ideologias, a diversas narrativas, que vão minando, vão desconstruindo tudo que você construiu na infância, os valores que você passou para o seu filho quando você deixa ele exposto aqui livremente, sem que você entre com a sua experiência de vida e passe um filtro. Porque você não precisa saber todos os códigos, porque isso, gente, vai mudando. Os modismos aqui da internet. E, inclusive, por conta dessa série ter bombado mundialmente, esses símbolos já vão mudar todo o significado de novo. Tá sempre mudando. Tá sempre se atualizando. Nós não podemos depender de entender todos os códigos, que tá sempre mudando, mas a sua experiência de vida. Você é capaz de ensinar para o seu filho o que é respeito, o que é discernir aí o ódio, discurso de racismo, de machismo. A série é um outro pilar que a série traz, né? O machismo, pessoas misóginas, né? Que tem essa questão contra as mulheres, o ódio ao feminino. A série mostra muito isso também. Na minha visão, né? O que eu penso sobre isso, nessa questão do machismo. Então, falei um pouco sobre a parentalidade distraída e sobre a questão do machismo. Essa é uma questão que vem colocar mais uma guerra, é como se fosse para armar mais um ringue entre homens e mulheres, meninos e meninas. Então, no meu ponto de vista, nós precisamos ensinar para os nossos filhos não apenas respeito em relação a gênero, sabe? Mas em relação a todos, ao humano, ao ser humano. Não importa a cor, não importa a crença, não importa o sexo, né? Não importa o gênero, cor, raça, religião, crenças, não importa nada disso. O que importa é que o ser humano, ele precisa ser respeitado. Todo ser humano é digno de respeito. E isso você é capaz de ensinar para o seu filho. Não precisa você saber o que é incel, o que é pílula vermelha, o que é pílula azul. Esses códigos que eles usam aqui. Ensinar o respeito à dignidade humana é para todos. Todos, independente de raça, cor, credo, sexo. Eu penso dessa forma, né? Que muitas vezes, se a gente parar só na questão do machismo, feminismo, isso causa mais separação e mais guerra. É um respeito, assim, um respeito unilateral. Que você tem que me respeitar porque eu sou mulher. Não, você tem que me respeitar porque eu sou negra. Você tem que me respeitar porque eu sou um bandista. É um respeito unilateral que mais nos separa, que cria as nossas bolhas. Entende? Me manda aqui comentários se vocês estão entendendo o meu ponto de vista. Que eu não quero ficar muito presa, porque a série traz essa questão do machismo, mas a gente não pode ficar preso nisso. O respeito é ao ser humano. Quando a gente ensina isso para os nossos filhos, aí vai entrar todo mundo no grupo, né, no balaio todo,
É o ser humano, não importa a cor, crença, credo, nada disso. Porque se a gente fica só na questão do feminismo, do machismo, isso mais nos separa, entende? Cria essas bolhas, tá? E aí, um outro pilar... É verdade, né, Cris? Obrigado. Coloca aí que vocês estão entendendo pra eu continuar aqui o raciocínio. Então, a série traz uma reflexão sobre parentalidade distraída, pais distraídos achando que os filhos estão seguros, porque antes a gente brincava na rua, né? A gente tinha ali a nossa vivência na rua. Até esses dias a minha filha comentou: mãe, eu queria ter sido criança na sua época. Falei: por quê, filha? Ela: porque vocês brincavam mais, era mais divertido, né? Isso que a gente mora em condomínio, eu deixo ela descer pra brincar, né? Tem crianças aqui que ela brinca. E aí eu vou reforçando com ela, né? Não, filha, cada geração tem os seus pontos fortes e os seus pontos de desafio para lidar. Então eu não entro com ela na disputa, no conflito de gerações, que é algo também que desconecta, que afasta. Quando você cai nesse discurso, até coloquei lá no nosso grupo de pais uma reflexão falando sobre isso. Quando você cai nessa disputa de gerações, que na minha época era melhor, porque você não sabe de nada, isso mais desconecta do que conecta ao seu filho, né? Então eu falei pra ela: não, filha, a sua geração também tem muitas coisas boas. Vocês têm acesso à informação, essas tecnologias que facilitam a nossa vida, máquina de lavar, máquina de lavar louça, né, gente? Tem muitas coisas boas dessa geração. Hoje tem isso aqui, ó, podendo estar conversando com vocês à distância, cada uma aqui na sua casa, né? Eu atender pacientes, às vezes atendi pacientes do Japão, de Londres, né? Então, a tecnologia, ela trouxe muitos benefícios, a sua geração tem muitas coisas boas. Porém, tem os desafios que a gente vai ter que se adaptar, buscar pontos de equilíbrio, né? Por isso que a mamãe coloca aí os limites pra você não vai ficar o tempo todo nas redes, você não vai ficar o tempo todo usando o celular ou vendo vídeos, vai descer pra brincar, vai fazer outras coisas aqui no mundo real, a gente tem que puxar eles, né? E aí, quando a gente fala aí os três principais eixos, isso mesmo, Ju, toda a geração, né? Que eu acho que é um discurso, assim, uma discussão boba, improdutiva, né? Muitos pais, eu vejo falando isso, porque na minha geração, né? Até é legal a gente relembrar. É legal você sentar com seu filho e trazer a sua história de vida, a sua experiência, como que era, aí sim. Mas não pra ficar comparando, né? Comparação é uma coisa que afasta muito. Inclusive, essa é uma das coisas que afasta os nossos filhos, quando você fica se comparando. Para de ficar se comparando com seu filho. No sentido, assim, de soltar falas assim, é porque eu não sou idade, eu já fazia isso, isso e isso. Eu, na sua idade, a minha mãe aí. Oi, mãe! Beijo! Ó, direto da Bahia. Coisas boas da tecnologia, né? Nos permite aí nos conectar mesmo à distância. Então, algumas falas assim, né? Eu, na sua idade, já fazia isso e isso. Eu, na sua idade, já era muito mais maduro. Já fazia tal coisa, já assumia tal coisa, já trabalhava. Gente, essas comparações afastam demais os nossos filhos. Porque por trás dessa mensagem, sabe como é que tá chegando no coração do seu filho? Que eu sou horrível. Meu pai era muito melhor do que eu, minha mãe é muito melhor do que eu. E aí você tá passando pro seu filho, eu sou melhor que você. Eu fazia muito melhor que você. Quando a gente solta essas falas de comparação. Ai, meu Deus, já é 8h40. Eu falei que essa live ia render, né? O outro eixo que traz, né, então, de parentalidade distraída, sobre machismo. De fato, a série mostra isso, mas eu não vou me apegar muito nisso, não vou aprofundar, por conta do que eu falei aqui pra vocês, que eu acho que isso mais nos afasta. Até uma mãe mandou mensagem pra mim falando: Bruna, e a questão do machismo? Como que a gente vai proteger as nossas filhas? Gente, eu falei, olha, a internet, ela tem aí, a internet, vamos dizer que tem aí uns 20 anos de existência. Machismo é uma coisa antiguíssima, que a minha mãe teve que conviver com isso, a minha avó teve que conviver com isso. Infelizmente, são as chagas da humanidade, as nossas dores, são dores sociais, né? O machismo é algo antigo e que as redes sociais vêm potencializar, sim, não tô negando isso.
Porém, como que a gente vai lidar? Ensinando as nossas filhas, ensinando os nossos filhos, passa muito pela educação. Por quê? Ninguém nasce machista, ninguém nasce racista, não é verdade? Eles aprendem, eles estão aprendendo em algum lugar. Então eu vou ensinar o meu filho a tratar com respeito as meninas, a não fazer bullying uns com os outros, com as meninas. Então, ensinar para os filhos aí a respeitar o corpo, a privacidade, as diferenças. Passa por tudo isso. A Adri falou, não tem horário para acabar, vamos até meia-noite. Né? Então, essa questão do machismo a gente não pode reforçar. A gente precisa ensinar o respeito independente do sexo, da cor, tá? Como eu falei pra vocês. Respeito, não o respeito unilateral, mas o respeito a todos, tá? Um respeito que abrange a todos, independente de classe social, de qualquer coisa, tá? Algo muito importante que eu quero deixar pra vocês, antes de colocar aqui as orientações bem práticas, é sobre a questão do funcionamento dos adolescentes. Antigamente, se entendia que as mudanças, os desafios da adolescência era culpa dos hormônios. Sabemos aí que isso não é 100%, né? Não é 100% culpa dos neurônios. Errado, né? Então você vê, a ciência avança, coisa positiva da geração atual, uma geração que traz estudos, que traz avanços. E nós, como pais, não podemos ficar parados no lugar, nós precisamos avançar, acompanhar. Por isso que é uma motivação do meu trabalho aqui. Então, antigamente culpava os hormônios, mas os hormônios, eles não são 100% responsáveis por toda essa mudança que acontece na vida dos nossos filhos quando eles entram na adolescência, né? Muitas vezes eles começam a se afastar, a ficar mais fechados, eles estão construindo esse senso de individualidade, estão construindo ali a personalidade deles. Porém, gente, hoje nós já sabemos, já temos estudos que mostram aí a neurociência, né? Nós podemos olhar a adolescência por diversos óculos, diversas visões. Tem a neurociência, tem o humanismo, tem a espiritualidade. Eu tô trazendo aqui pelo olhar da neurociência. E, Bruna, qual que é o certo? Gente, olha como um todo, né? Eu não gosto de me fechar só em uma teoria, numa visão. Um ser integral, né? Que nós somos um ser espiritual, um ser, né, que tem corpo, alma e espírito. Então, olhando pela questão da neurociência, já temos aí descobertas que o que interfere no humor, né? Quem assistiu aí Divertidamente? Que a Riley ali, a personagem principal, o cérebro ali quebrando tudo, uma desconstrução total, uma confusão, emoções mais intensas, né? Eles mudam muito rápido. Por quê? Porque eles estão passando por uma poda neural. O córtex pré-frontal aqui, ó, que é o chefão do cérebro, eu explico pra eles. Eu explico isso pra eles também nas sessões. O chefão do cérebro aqui, o córtex pré-frontal, ele está em obras. Ele está passando por uma poda, né? E aí, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês entenderem. Imagina aí que você comprou um top escorredor aí de macarrão. Para nós mulheres aí que estão na cozinha, né? Você comprou ali um escorredor de macarrão, aquele cheio de furinhos, top, de inox, maravilhoso. E, de repente, não sei o que acontece, você colocou algum produto químico, alguma coisa, os buracos ali começaram a abrir, ficou buracos maiores, aí você vai colocar o macarrão lá dentro, não segura mais como antes, né? Agora começou a escorrer não só a água, mas o macarrão também começou a ir junto. É mais ou menos isso que acontece no cérebro dos nossos adolescentes. Eles começam a passar por esse processo de poda neural. Alguns neurônios vão se desfazendo, vão indo embora, neurotransmissores, para dar lugar a uma nova versão deles. Ai, gente, esse processo é tão lindo, né? Eu acho maravilhoso. É um processo de individuação. Olha, antes o seu filho falava amém pra tudo, né? Antes você falava pro seu filho, você vai... não come brigadeiro não, que brigadeiro é ruim. Ele acreditava, né? Você colocava ali uma roupa e ele aceitava. Apesar que as crianças também já começam a discutir, dependendo ali, né, da fase, da personalidade, já começam a discutir. Mas assim, você insiste, vai lá e eles fazem. Já quando eles entram ali na pré-adolescência, adolescência, essa poda neural aqui permite eles a olhar
com um novo olhar. Minha mãe mente. Brigadeiro é bom demais. Entende? Olha, meu pai. Meu pai erra também. Meu pai fala palavrão. Então, quando a gente é criança, né, a gente coloca os pais no pedestal, né? Ai, fica comigo, Cris. É desafiador, é muito desafiador, não vou negar, porque, como eu falei no início aí da live, coincide com o nosso envelhecimento também, não é? Nós estamos envelhecendo, nós estamos enfrentando desafios atuais, mas não desiste não, não desiste, tá? E aí eles vão passando por essa transformação no cérebro, onde o olhar agora mudou para você e voltou também para os amigos, né? E começam a nos enfrentar. Isso mesmo, eles começam, opa, peraí, isso aqui que você tá falando não é bem assim, né? Eles estão sendo muito influenciados aqui pelos os influencers, os blogueiros, blogueiro é até antigo, né? Mas eles estão sendo influenciados também aqui por várias pessoas falando, né? Bombardeados de informação. Isso a gente não tinha na nossa geração. Muitas informações, né? São mais acelerados. Fora toda essa transformação no cérebro. Então não é só os hormônios têm pouca influência. Os hormônios, eles dizem respeito mais à parte física, né? A mudança física no corpo, o crescimento dos pelos, o crescimento dos hormônios das meninas, né? Testosterona nos meninos. Então, é mais a questão física. E o cérebro que é o responsável por toda a desregulação. É como se fosse uma montanha russa, né? E eles começam a nos enfrentar, começam a responder. E isso, você tem que mudar o seu olhar pro adolescente. Joga fora aí os mitos, que eles são chatos, preguiçosos. E muda o seu olhar. No sentido, meu filho, ele tá passando por uma fase de preparação, de treinamento. Eu falo isso pra eles também, ó, vocês estão em treinamento. Pra quê? Pra vida adulta que tá se aproximando. Então você tem que olhar tem que chegar com o seu filho com esse olhar. Você é o professor do seu filho, você é o coaching, o coaching do seu filho. E aí tudo depende da abordagem. Então vai com esse olhar, ó, meu filho está em obras, ele está em construção. O cérebro deles vai ficar pronto aí por volta dos seus 25 anos, né? Os estudos mostram por volta aí dos seus 25 anos. Então, se seu filho tem 15 anos, ele tem aí mais 10 anos para terminar essa obra. Então, não é razoável, não é real você esperar uma maturidade, um autocontrole do seu filho falar assim, mãe, é verdade, você tem razão, isso é pro meu bem, pra minha segurança. Isso não vai acontecer. Isso não é real. Porque o seu filho está nessa construção. Deus nos ajude. E os profissionais que ele preparou também, Cris. Preparou profissionais para que vocês possam passar por essa fase de uma forma mais leve, né? E vamos lá agora para essa questão das orientações. Já é 10:09. Meu Deus, as orientações práticas. Então, fortaleça a conexão com o seu filho, tá? Então, primeiro, antes de chegar e querer ir lá e corrigir, primeiro conexão. Primeiro você se conecta com o seu filho, depois você vai para corrigir. Não tô falando que você não tem que corrigir. Você precisa sim corrigir o seu filho, colocar as regras, os limites, mas primeiro você se conecta com o seu filho, né? Na série ali mostra um filho que não tem, né? Eles não têm muita conversa, não tem muito diálogo. Eles só foram descobrir em choque já o que aconteceu bem depois do acontecido, né? Depois que infelizmente aconteceu ali o trágico assassinato, uma coisa horrível. Só bem depois que eles foram ver. Isso mostra um sinal de pais bem desconectados, distraídos. Gente, eu tô falando aqui e eu sei que não é fácil. A gente tem uma carga, eu tô aqui com uma carga de trabalho muito grande, muitos pacientes, ainda a demanda da minha própria família, da minha casa, os conteúdos que eu venho aqui produzindo pra vocês. Quem tá no grupo de pais vê que é diariamente, porque eu tenho isso como missão. Eu preciso ajudar, eu preciso compartilhar isso, porque eu vejo os pais desesperados, perdidos, os pais dos meus pacientes. Eu falo, não posso ficar só com esses pais aqui, preciso compartilhar com mais. E eu sei que as redes sociais, a parte boa
né? É a gente conseguir alcançar mais pessoas. Então, nós precisamos ali nos conectar. Como que eu faço isso na prática, Bruna? Você viu seu filho ali, ele fez um negócio errado. Ó, o da Adriana ainda tem mais um desafio da Adri, né? O da Adri ainda é TEA, né? Falando nisso, ó, preparando uma live top para o mês de abril. Mês de abril tem, dia 2 de abril, né, se não me engano, é o dia da conscientização mundial sobre o autismo. Então, mês que vem vai ter uma live top sobre exatamente esse tema dos autistas, tá? Então, Adri, mais desafio ainda, tem os adolescentes típicos e os neurotípicos, né? Que muitas vezes tem a rigidez, não tem flexibilidade cognitiva, tem que ser as coisas ali do jeitinho, né? A interação social, sofrem bullying, né? Tem adolescentes que sofrem bullying por serem neurodivergentes, TDAH, autista, tudo isso que agrava. E aí, ó, tem que estar mais assim, mais conectados. Então, eu tava falando aqui da minha carga. Gente, é um esforço pra nós. Por quê? Chega na sexta-feira, amanhã, é só caquinho de Bruna. Junta os caquinhos de Bruna. E aí, na sexta-feira, a gente faz aqui a noite dos jogos. Noite dos jogos. Por quê? Eu sei que é importante pra minha filha ter uma noite, um momento família, né? Inclusive, essa semana a gente até antecipou. A gente fez na quarta-feira. Ontem, né? A gente fez a noite dos jogos. Dá um nome, cria dinâmicas, seja intencional, cria momentos. Não espere o seu filho começar a apresentar sinais de isolamento, começar a apresentar alguns sinais de irritabilidade, alguns comportamentos que você percebe que não é natural. Tem comportamentos que são típicos da adolescência? Tem, mas tem coisas que não são naturais. Por exemplo, na série, o menino passar a noite no quarto e os pais não intervir, o menino sair à noite. O que o menino tava fazendo, igual eu falei, o que o menino tava fazendo à noite, de 10 e pouco da noite na rua, né? Tem alguns comportamentos que não são naturais. Então, antes disso, você ficar atento, você ficar de olho a esses sinais que o seu filho dá e se conectar com o seu filho. Então, você viu um comportamento ali. Outra coisa, gente, uma outra orientação aqui pra vocês quando fala de resgatar, de ter essa conexão com o seu filho. Não tentar corrigir tudo que o seu filho faz de errado. Você quer corrigir tudo. Gente, deixa alguns comportamentos, algumas coisas assim pra outras áreas sociais, outros convívios sociais, seja para um futuro casamento. Deixa um pouquinho pra mulher. Não quer entregar assim tudo certinho. Você quer corrigir tudo? Quer deixar prontinho essa criança? Vou dar um exemplo pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Quando eu casei, né, bem no começo do casamento, o meu marido não sabia cozinhar, né? Não sabia fazer nada, não fazia nada em casa, assim, de preparar, né? E eu nunca conversei com a minha sogra. A Rose disse, eu sou dessa, corrijo tudo. Rose, deixa um pouco pra futura esposa ou pra futuro marido. Por quê? Sim, calma que eu já vou falar, Adri. Por que eu tô falando isso? Dessa questão de deixa um pouco pra frente, não sai corrigindo tudo, não. Né? E vou dar 2 exemplos aqui pra vocês. Dessa questão do meu marido que não fazia nada, né, em casa. Eu imagino, nunca conversei com a minha sogra sobre isso. É nada, Rose. Nunca conversei com a minha sogra sobre isso, mas eu imagino que na adolescência do meu marido, quantas vezes ela deve ter falado? Faz alguma coisa, você não faz nada, você não ajuda, né? Você não faz comida. Várias coisas ela deve ter reclamado com ele. E aí, quando chegou no casamento, quando a gente se casou, que aí vocês sabem da realidade, eu acredito que é a realidade de muitas aqui, que o homem e a mulher trabalham, eu e ele trabalham. Pois minha filha começou a arrumar casa. Eu lembro uma vez que minha sogra veio, quem fez o arroz? O Alex que fez o arroz. O Alex fez o arroz, o Alex limpou, passou pano. Ah, é, né? Em casa não fazia. Você entende, gente, o que eu tô querendo dizer? Algumas coisas não vai dar pra você corrigir tudo. Deixa algumas coisas que o convívio social pode ser relacionamento de amigos, pode ser um futuro emprego, casamento, algumas coisas só quando o seu filho vê sentido naquilo, ele vai ter uma motivação pra fazer. A Adri colocou, eita Deus, é verdade. Outro exemplo,
Uma amiga minha tava falando, né, que ela reclamava muito, aí já tava casada, ela reclamava muito com o marido que ele roía muito as unhas, né? Roía as unhas, ela falava, amor, para com isso, né? É nojento, anti-higiênico, bactérias, vai fazer mal. Sempre reclamando, reclamando. E aí o marido dela não conseguia se livrar desse hábito, né, desse vício de roer unhas. E uma vez ele passou um tempo, ele arrumou um emprego numa fábrica de durex. E aí o que aconteceu? Parou de roer a unha. Por quê? Por que você parou de roer a unha assim, do nada? Porque lá na fábrica ele tinha que usar a unha pra tirar o durex. Então, dependendo, gente, do convívio aí, das situações sociais, os filhos vão ajustar alguns comportamentos. Então, não fique corrigindo tudo, tá bom? Escolha as suas guerras. Desarma o ringue e escolha as suas guerras, tá bom? Para que você tenha um ambiente mais leve na sua casa, mais tranquilo. A Adri colocou boa, né? Porque já pensou que chato? Quão o seu filho vai se sentir inadequado? Nossa, eu sou horrível, não faço nada certo. Cada coisinha que eu faço de errado, minha mãe tá aqui pra corrigir, pra mim. Esse é o nosso papel, mas não tenta corrigir tudo, porque você vai se tornar aquela sargentona, igual a Rose colocou aqui, né? A sargentona. Que o seu filho vai olhar pra você sempre com esse olhar de sargentona. Minha mãe não tem nada de bom, assim, de divertido, de descontraído, de leveza. Sempre mandando, sempre tentando corrigir cada detalhe da vida do seu filho. E aí depois você pergunta, por que ele não quer saber de mim? Por que ele tá tão afastado? Por conta disso. Quem gosta de ficar de perto de alguém que fica o tempo todo corrigindo cada palavra que você fala, cada comportamento seu, até a sua respiração. Ah, você respira errado, você mastiga errado, você faz tudo errado. Então, eu não quero ficar perto de alguém assim. Então, é esse olhar que a gente tem para os nossos filhos, que precisamos ter para os nossos filhos. E valeu, Dri, pelo feedback. E aí, a Dri colocou aqui, né, Dri? Tô amando a interação de vocês, que isso me ajuda a trazer aqui com mais assertividade que vocês estão precisando. A Dri colocou aí mais pra cima, né? Como... Cadê, Dri? Como me conectar com meu filho, sendo que ele é muito difícil de se abrir, não foi? E aí, gente, que orientação eu falo pros pais? Sempre eu falo pros meus pais adolescentes. Vamos ajustar o relógio. O que é isso? Ajustar o relógio da casa, da família. Sabe por quê? Hoje a gente tá numa geração muito individualista. Então, meu filho, ele acorda tarde, né? Vamos pegar assim um fim de semana. Ele acorda tarde, eu acordo cedo, então eu vou tomar meu café e ele toma café no horário que ele acordar. Entendeu? Cada um na sua bolha, mesmo dentro da mesma casa. Comer em horários diferentes, fazendo atividades aí, a nossa vida já é corrida, cada um tem a sua rotina, mas a gente precisa ajustar o relógio. O meu marido faz uma coisa muito legal, que é um hábito, né? Quando a gente casa, cada um traz os seus hábitos, coisas boas e coisas horríveis que precisam ser melhoradas, mas um hábito bacana que meu esposo tem é de esperar o outro pra comer. Eu não tinha isso, né? Cada um comia, ninguém esperava. E eu peguei esse hábito. E eu passo isso também para as famílias, de ajustar o relógio, né? Ele espera, não, vamos esperar. E aí demanda, quando eu falo aí do esforço, né? Você tem que se esforçar, sua família é o seu bem mais precioso. E a infância e a adolescência dos nossos filhos vão passar assim, rápido. Você já percebeu isso, né? Piscou, já passou, já viraram adultos, já saíram de casa. Então passa rápido, então se esforce para tentar fazer refeições juntos. Não, nós vamos esperar um ao outro. Por quê? Nesses momentos de refeição, você pode dar nomes aí, criar noite de jogos, a noite... Vai dar um nome aí, tá? Dá nomes, para que você possa desenvolver esses momentos intencionais, que você vai criar diálogo com seu filho. E não aceitar monólogo. Sabe aquelas conversas? Eu até falei num dos vídeos aí que eu fiz. Como é que foi o seu dia? Foi bom. E a escola? Foi legal. Sabe? Isso é monólogo. E aí, se você não tem essa cultura na sua casa, filho, a partir de hoje, dica prática aqui, filho, a partir de hoje, a gente vai começar a desenvolver diálogo. Você sabe o que é diálogo?
Um fala, outro responde, a gente desenvolve uma conversa mais longa. Eu preciso de detalhes do seu dia, né? Então aqui a gente faz na noite dos jogos, a gente fala: qual foi a parte mais chata do seu dia? Ah, aconteceu isso e isso. E como você se sentiu quando aconteceu isso e isso, que seu amigo te tratou assim? Você pensou o quê? Como você fez? E aí você vai instigando. A partir de hoje a gente vai ter diálogo, não é monólogo. Monólogo é só eu falando, não, é diálogo. Eu falo, você responde, a gente interage, a gente cria um diálogo longo. E para isso tem que ter tempo de mesa, né? Precisa ter tempo. Muitos profissionais falando aqui nas redes sociais sobre tempo de qualidade, tem que ter tempo de qualidade. Mas, gente, não é só tempo de qualidade, é tempo cronológico, é quantidade também. Porque imagina, o seu filho passa o dia inteiro na escola. Muitas vezes fica horas e horas no celular, que eu sei, né? Meus adolescentes trazem isso pra mim. E aí você acha que uma conversa ali de 5 minutinhos rápida vai ser suficiente para criar essa conexão? Não vai ser suficiente. Vocês precisam ser intencionais de criar esses espaços, de criar essa conexão com seu filho, não aceitar monólogo. E aí, quebrar objeções. Quando eles vierem com aquelas falas, ai mãe, você não sabe de nada, ai você não vai entender, não é do seu tempo. Quando eles vierem com essas falas, você vai quebrar a objeção assim. É, filho, eu não sei mesmo, mas senta aqui e me explica. Eu quero saber. Eu quero entender como que é isso. Porque eu tive paciência com você, não é? Eu te criei, troquei fralda, dei mamadeira, aguentei noites de choro. E assim, usando o bom humor, tá, gente? Se atenta também à sua expressão e sem ironia. Quer ver uma coisa que afasta adolescente? É usar sarcasmo, ironia. É, porque você, né? Você sabe que eu tive paciência com você. Agora você vai me explicar isso sim. Você entende a diferença? Tá entendendo a diferença? Leveza, gente. Usa o bom humor, usa a brincadeira. Olha, filho, eu tive paciência com você, eu te ensinei, troquei sua fralda. Agora me explica aí, eu quero saber como que é. Sabe por quê? Eu, com a minha experiência de vida, eu posso te ensinar alguma coisa também. Eu posso te ajudar a mesclar os conhecimentos atuais, tecnologia, com a minha experiência de vida. Porque tem muitas coisas que você não sabe ainda também, não. Eu posso não saber, admite. Eu posso não saber algumas coisas da sua realidade, mas você tem muita coisa para aprender comigo, bora lá. Não aceita, gente, quebra objeção. Me ensina, filho, eu preciso saber, eu quero saber, mostra interesse, né? Mostra interesse sobre o mundo deles. E aí tem pais que né, chama o filho pra jantar, pra conversar, ou pra ter um momento, esses momentos que eu tô falando, que joga batalha naval, igual a Adri falou. Jogos de tabuleiro são ótimos, noite dos jogos, ótimo, batalha naval. Tem vários jogos, né? E aí, ou então, os pais chegam, vamos fazer um momento em família, aí fica só conversa de adulto ali. Você não entra no mundo, você não sabe o que o seu filho tá jogando, os jogos, o que ele gosta, as músicas que ele tá ouvindo. Pode ser chato pra gente. Minha filha às vezes assiste uns canais aí, claro que eu filtro, eu vejo se é bacana, mas às vezes é bacana, até um conteúdo assim bacana, eu sento pra assistir com ela, pra dar risada junto com ela, né? Pra mostrar pra ela, filha, tá vendo isso aí que ele tá ensinando? Né? Pra entrar no mundinho. Pra gente vai ser chato, mas é importante, porque eles vão se sentir amados, que você tá demonstrando interesse, né? Pior que eu fazia isso com a de 18 porque eu sou sua mãe. Porque eu sou sua mãe e não deixava ela argumentar. Deixa eu ver se eu entendi, Ju. Pior que eu fazia isso com a de 18. Eu sou sua mãe. E ela não deixava argumentar. Então, você pode insistir nessa questão, né, filha? Tudo é a forma também como a gente fala, né? O tom de voz, como eu tô falando, a expressão. Né, filha, eu me importo com você. O seu mundo, o que você gosta é importante pra mim, né? Então, eu quero saber, me explica. Eu tive paciência com você, eu também quero que você tenha comigo, agora é minha vez, né? Que você tenha paciência comigo também de me ensinar, de me explicar. Como que é? Né? Baixa aí, desarma o ringue, desarma muitas vezes a gente fica armado ali, né? Vai fazer porque eu sou sua mãe. Exatamente, esse argumento aí não é muito bacana, né? Esse argumento afasta. Vai fazer porque eu tô mandando, porque quem manda nessa casa sou eu. Essas falas
afastam os nossos filhos e fecha a porta pro diálogo, para essa ponte que eu tô tentando comunicar aqui para vocês construírem aí com os filhos, né? Escutar de verdade, eu falo bastante isso lá no grupo de pais, muito sobre escuta ativa. Muitas vezes a gente já chega, eles chegam com algum argumento, eles chegam falando alguma coisa, deixa eles falar, mesmo que você não concorde, mesmo que seja besteira, bobagem, deixa eles falarem, né, Rose? Isso mesmo, deixa eles falarem. Depois que você ouviu atentamente, né, virando os olhos, bufando. Não é assim, né? É ouvindo de verdade, com os olhos ali atentos, tentando, demonstrando realmente a sua compreensão. Entendi, filho, eu entendi o seu ponto de vista. Mas agora eu posso colocar o meu? Vou colocar o meu agora. Eu te ouvi, eu entendi o seu ponto de vista. Agora eu preciso colocar o meu ponto de vista. Preciso que você entenda, né, o meu ponto de vista também. Na hora de construir ali os combinados, né? Por exemplo, esse adolescente, gente, a adolescente é uma fase tão perigosa no sentido que eles precisam de supervisão, oferece mais perigo do que quando eles eram crianças, porque a gente tinha mais controle sobre eles. Agora você não tem tanto controle assim, eles são muito impulsivos, fazem as coisas sem pensar, que aí quando a gente olha pra série, aqueles pais ficam refletindo onde eu errei, né? Aqueles pais tivessem entrado no quarto. Tem até um texto muito bacana da psicóloga Cassi Tardivo. Esse texto ela fala sobre os filhos do quarto, que a gente achava que os filhos, antes a gente perdia os filhos nos rios, nas ruas, nas brincadeiras, era assim que a gente perdia os filhos. Agora a gente perde os filhos dentro do quarto. E se aqueles pais tivessem entrado, eles iam perceber que ele estava se comunicando com uma comunidade ali nociva, com pessoas que estavam com ideologias, com narrativas totalmente distorcidas e tóxicas. Eles teriam percebido e conseguiriam ter feito uma ação antes, né? Se eles tivessem conseguido também criar combinados, ser firme, não deixar livremente, eles precisam de supervisão. O que eu percebo, gente, muitas vezes os pais abandonam os adolescentes. Adolescentes abandonados, porque acham assim, já é grandinho, já deveria saber. Você já deveria saber. Ó, você tem 15 anos e não sabe? Né? A gente joga muitas vezes na cara deles. E eles, não, muitas coisas eles não sabem. O que é óbvio pra você na sua cabeça de 30, 40, 50, não é óbvio na cabeça do seu adolescente. Que ele está naquele limbo, naquela transição, né? Não é mais criança, mas ainda não é um adulto e precisa da sua orientação, da sua presença, do seu acompanhamento. Eles não vão admitir isso, tá? Eles não vão admitir que eles precisam da sua presença. Por isso que você tem que insistir. Não aceite portas fechadas. Não aceite que o seu filho se isole totalmente. Existe sim uma privacidade, existe sim uma individuação do ser ali que está acontecendo, mas a adolescência não precisa ser totalmente afastada dos pais, não. Não aceite isso. Insista, oferte carinho, oferte um espaço de escuta. Se você está insistindo ali e eles não querem, tudo bem. Mas que eles percebam que tem esse espaço dentro de casa. Muitos adolescentes que eu atendo, os pais nem ofertam. Já pensa que é grande, eles se queixam muito pra mim disso. Minha mãe, meu pai não conversa comigo. Então não é oferta assim, filho, você quer conversar? Isso que eu falo de ofertar. Estou disponível aqui pra você. Abraça, beija. Ai, não quero, dá um beijo. Entendeu? Insiste, oferta. Oferta esse afeto, oferta essa disponibilidade, porque eles não vão dar o braço a torcer, mas eles precisam sim. Eles precisam da sua presença, da sua orientação. Tá? Gente, já fomos para 9h10. Meu Deus do céu! O que vocês estão achando aí? Tô conseguindo trazer esse resgate para vocês? Cris, Ju, né? Trouxeram aí os desafios, que tá sendo muito difícil, mas não é impossível. Bruna, eu tô fazendo tudo errado, tudo diferente do que você falou. Rebobina, volta. Zzz. Lembra da nossa época, rebobina?
volta, pede desculpa, reconstrói o diálogo. Filha, a partir de hoje vai ser assim. Mamãe ama você. A mamãe se importa com você. Você é importante pra mim. Elogia o seu filho. Às vezes eu vejo alguns profissionais, eu gosto muito da psicologia positiva, né? Que é uma linha aqui de trabalho da psicologia. E aí eu vejo alguns profissionais falando, não elogia, encoraja. E aí você fica assim, eu vou encorajar meu filho, não vou elogiar não, porque fulano falou que elogiar é ruim, né? Então eu vou só ficar encorajando. E aí, gente, eu olho pra essas coisas, eu fico agoniada, porque vocês ficam pegando, às vezes, técnicas separadas, técnicas soltas aqui na internet, de profissionais que não aprofundam conhecimento, não olha o ser humano como ser integral, todo. E aí, acabam disseminando algumas informações que não são produtivas, que não são legais. O seu filho precisa dos dois, do encorajamento e do elogio. Já pensou você se veste assim pra jantar com o seu marido, e aí você se arruma toda bonitona, e aí o seu marido fala assim, Bruna, não, amor, você... Não vou elogiar ela não, eu vou encorajar. Nossa, se esforçou hoje, hein, pra ficar bonita. Hoje você se esforçou. Ai, gente, me poupe, né? Quem não gosta de receber um elogio? Elogia sim, elogia e encoraja. Filho, parabéns pelo seu esforço. Você tá indo bem, você tá conseguindo. Sabe? Elogia. Faz, Rose, manda aí. A Ju falou, eu matava. Claro, a gente gosta, né, do elogio. Os nossos adolescentes também. Por que a gente vai fazer diferente com eles? Ficar só no encorajamento. Parabéns, hein? Tá se esforçando, dando boas notas aí. Não, elogia. Filho, como você é inteligente também, eles precisam disso. Eles precisam da sua validação. Sabe por quê? Se os pais não validam em casa, eles vão buscar fora. Eles vão buscar se expondo aqui, mandando nudes, buscando afeto dos outros que eles não têm em casa. Fazendo lives com o short enfiado na bunda pra buscar elogio dos outros, likes dos outros. Porque não tem essa validação, esse afeto dentro de casa. Né? Então elogia sim, e cuidado para ficar pegando essas orientações soltas, de muitas vezes profissionais que eu vejo muitas pessoas aí que faz cursinho aí de uma semana e já quer pagar de orientador parental sem entender esse todo, né? Muito complicado. Isso mesmo, Dria, elogia, sem dó, sem economias. Né? Eles precisam da nossa validação. E que você torne, né, esses momentos, crie momentos, gente, de conexão. Dá um nome aí, noite da diversão, noite dos jogos. Põe as músicas que eles gostam, dança junto. Imagina, eu tava falando aqui da minha carga de trabalho. Sexta-feira eu tô só o pó. Mas, ó, tomo um energético. Bora, que isso é importante pra ela. E junta, e já emenda no fim de semana. Não fica... Ajusta o relógio, como eu falei. Pega aí momentos para vocês terem momento de mesa, momento de conexão. Não aceite monólogo. Pare de criticar tudo que o seu filho faz de errado. A adolescência é para errar, a infância e a adolescência é para errar mesmo. E que eles tenham esse ambiente de liberdade de errar e acertar dentro de casa. Então permita aí que o seu filho, quando vai limpar o banheiro, taque mais cloro que o necessário, né? E você vai ali acompanhando, vai ajustando. Permita que a sua filha lave as coisas aí de um jeito errado, encebado. E permita, não vai criticando, mas vai orientando. Entendeu? É verdade, eles vão falar isso mesmo, né? Ah, é porque você é minha mãe. Isso mesmo, que eu sou sua mãe, eu quero te encher de amor, de carinho, né? Pelo menos se você não ouvir lá fora, você vai ouvir aqui de mim. Se você não acredita, você vai, com o tempo você vai acreditar, sim. Eu tô falando da verdade do meu coração, né? E é claro que a gente também tem que ser sincero com os nossos filhos, né? Quando eu tô falando aqui do elogio. Não vai elogiar uma coisa que você tá vendo que tá horrível, né? Seu filho faz um desenho, um negócio, um trabalho, e o negócio tá feio. Seja sincero também com o seu filho. Porque aí sim ele vai acreditar. Pra minha mãe, quando o negócio não tá bom, ela fala. Né? Então, seja sincero.
Quando minha filha faz algo, e aí, você gostou? Eu não gostei desse. Eu achei que você poderia fazer melhor. Ou então eu achei que aquele outro lá que você fez ficou melhor. Isso aí eu não gostei. E você gostou? Né? Seja sincero também quando você for elogiar, né? Não fica só naquele elogio que aí vai parecer falso mesmo. Certo, gente? Ó, já fomos aí 1 hora de live, né? Eu falo, essas lives de quinta-feira vão ser só meia hora, mas elas passam. Ainda mais no assunto de hoje, né? Quando a gente tá falando de resgatar essa reconexão. A Cris até falou assim, tô fazendo tudo errado. Cris, volta, crise pra todas aqui, né? Volta, rebobina e reconstrói, retoma. Daqui pra frente vai ser assim. Daqui pra frente a gente vai fazer diferente, né? E aí, gente, vai caber o nosso esforço. Ter filhos dá trabalho, mas é o nosso mais importante trabalho. A nossa família é o nosso trabalho mais importante, né? É o nosso bem mais precioso. Para que quando seu filho estiver lá com seus 20 e poucos anos, ele não fique assim, nossa, onde é que estavam os meus pais, né? 2 horas, né, Dri? 2 horas. Para que os nossos filhos, quando eles estiverem lá na fase adulta, com seus 20 e poucos anos, eles não fiquem tentando lembrar onde é que minha mãe estava dos meus 15 aos 21. Onde é que estava o meu pai? Não lembro. Não vai ter lembrança com você. E o seu filho vai ser só aquele quadro, né? Aquela foto na estante, aquela foto no rack, que não teve conexão. Né? A gente precisa investir na conexão dos nossos filhos. A gente não sabe com quem que eles vão casar, se vão morar na mesma cidade. Então aproveita. Aproveita enquanto o seu filho está aí pertinho de você. Tá bom? Escuta ativa, diálogo sem críticas o tempo todo e tentar corrigir o tempo todo, tá? Quando eles vierem com as objeções de não querer nos explicar as coisas dessa geração, né? Os códigos, né? Os sinais que eles usam aqui nas redes. Entra no mundinho deles, me explica, eu quero saber o que é. Quero saber, eu preciso entender. Pra quê, mãe? Porque eu quero entender, eu quero conhecer o que você tá fazendo e pra te ajudar com a minha experiência de vida. Porque respeito, como eu falei, você consegue ensinar, você não precisa saber de tudo que tá acontecendo aqui nas redes. Respeito, valores de vida você consegue ensinar com a sua experiência de vida. Você não precisa decifrar todos os códigos, tudo que a IA tá fazendo aqui. Com a sua experiência de vida você consegue ensinar resiliência, proteção, né? Comunicação violenta. Hoje eu falei sobre amizade tóxica lá no grupo. Quem não tá lá no grupo de pais, bora entrar lá no grupo de pais, hein? Lá eu coloco todos os dias orientações. O mês que vem, mês de abril, eu tô preparando materiais assim maravilhosos pra vocês, tá bom? Quem não tá, no link aqui da minha bio tem o link pra vocês entrarem lá no grupo de pais. Certo, minha gente? Então eu abri a live falando a fala da irmã do Jimmy, da série. Ela fala, o Jimmy é nosso. O Jimmy já tá preso ali no final da série. Bem triste mesmo. Quem não assistiu, assiste. E ela fala, o Jimmy é nosso. O Jimmy é nosso. Esses adolescentes são nossos. Eu detesto gente que fica falando mal de adolescente perto de mim. Joga fora, gente, esses mitos. É mito, tá? É mito que adolescente é insuportável. Não, não é verdade. Muda o seu olhar. Quando você mudar o seu olhar para essa fase do seu filho, você vai conseguir lidar com ele de uma forma melhor. Ele está em construção e ele precisa de você. Por mais que eles não admitam, porque eles querem independência, total autonomia, né? Mas eles precisam de você, tá bom? O Jimmy é nosso. Esses adolescentes são nossos. Não dê ouvido para essas falas que... essa geração tá perdida. Já era esses adolescentes. Geração mimimi. Para com isso. Para com isso. Não é verdade. Eles são inteligentes, eles são capazes. Tá? Eles precisam de pais que orientem, pais presentes. Às vezes vale muito mais você estar ali com o seu filho numa noite de jogos, jogando um Uno, uma coisa simples, do que você encher o seu filho de presentes. Vejo os pais fazendo isso pra tapar esse buraco da ausência. Tô cansado. Mano, se vira. Toma um café, toma aí um energético e vai arrumar tempo pro seu filho. Tira o seu filho do quarto, tira o seu filho do celular, estabeleça as regras, os limites e bora nos conectar com eles. Tirar eles desse mundo digital.
Não que eles tenham... Não tem como voltar atrás, né? Não tem como voltar atrás disso aqui. As redes veio pra ficar, a internet veio pra ficar, eles vão usar. Mas eles precisam muito mais que você coloque os limites. Seu filho não vai fazer isso sozinho. Se deixar, eles vão, eles ficam aí, né? Eles vão precisar da sua orientação. Uma professora comentou comigo. Eu coloco limites na sala e os meus alunos se sentem muito amados quando eu coloco limites. Olha só, uma professora comentou comigo. Porque os pais que não dão limites, eles sentem assim, meu pai não se importa comigo. Minha mãe nem liga pra mim. Se eu posso varar à noite aí que ela não vai nem ver. Então eles se sentem... Eles podem fazer cara feia, os protestos. Eles fazem cara feia, protesto mesmo. Né? Eu falo, os protestos deles vão fazer. Mas no fundo eles estão se sentindo amados, protegidos e cuidados por nós. Certo, minha gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma live ótima. Eu espero que vocês tenham curtido, que tenha agregado, né? Que tenha somado aí para que você possa ter uma relação mais saudável, mais prazerosa e mais tranquila e mais conectada com seu filho, né? Para que quando ele cresça, se case, ele volte, ele tenha essa conexão com você eternamente. Beleza, ó, toda quinta-feira eu tô aqui, tá bom? Toda quinta-feira com um tema diferente. Já tô preparando as próximas lives de abril, que estão tops também, estão maravilhosas. E entre lá no meu grupo de pais, tá bom? Espero vocês lá. Lá é diariamente tô mandando conteúdo lá. A Ju, a Cris, elas são minhas mães fiéis lá, elas estão participando. Tá bom, minha gente? Ótima noite pra vocês, tá? Beijos, bom descanso. Tchau, tchau.